Momento Jurídico com o doutor Eduardo Berbiger, sempre um prazer recebê-lo, doutor. Obrigado, Joyce. Vamos aproveitar a presença de um jurista aqui e repercutir o assunto que nós estamos comentando aqui hoje em A Força do Agro, o processo de desapropriação da família Betim foi suspenso até nova decisão da Justiça. Parece que até um pouco de coerência dessa justiça que tem se mostrado tão injusta, né, doutor? Sem dúvida, né, Joyce? Estava na hora. A família Betim está brigando há mais de 10 anos com o INCRA. O INCRA pediu a desapropriação de uma fazenda produtiva. A família Betim lá produz gado, produz pimenta, café. Então não tem lógica, não existe. A fazenda não cumpre os requisitos para a desapropriação, né? O principal deles seria ser terra improdutiva. O MST requereu a terra, né, o INCRA, né, para beneficiar o MST, e é um absurdo isso, porque desapropriar uma fazenda produtiva para entregar para o MST, que em todos os assentamentos aqui nós temos péssimos exemplos de produtividade, não sabem trabalhar a terra, trabalham mal, produzem muito pouco, mal e mal para subsistência, e quando não vendem os lotes. Nós temos vários casos no Mato Grosso do Sul, de integrantes do Movimento Sem Terra que são beneficiados com os lotes, vendendo as suas áreas de terra e depois entrando novamente na fila. Coloca a esposa, coloca o filho, enfim, e ficam requisitando. Sendo que o governo tem terras devolutas, o governo tem uma série de possibilidades. Só que aí entra uma questão. O MST não quer terra difícil. O MST não quer fazer o que hoje eles chamam de grandes latifundiários fizeram há muitos anos atrás, que foram para lugares remotos, como era o Mato Grosso há 50 anos atrás, dormir embaixo de barraca, sem luz, sem energia, sem nada, abrindo a terra, sem saber se ia produzir ou não, não sabia se ia produzir soja no Cerrado. Isso depois com o trabalho da Embrapa, dos agricultores, que virou o celeiro do mundo. O MST, ele quer terra fácil, ele não quer ir para lugares remotos, ter que abrir terras, ter que ficar em lugares isolados, sem energia, sem água, como os maiores produtores do Brasil hoje fizeram há décadas atrás. Então, como nós já dissemos aqui, não somos contra a reforma agrária, agora que se faça do jeito certo e não retirando terra de quem produz. Quem é contra a reforma agrária é o próprio MST, né? Porque eles querem terras produtivas e já lá com a produção e não querem trabalhar. Doutor, e por falar no MST, os produtores da Bahia, que também estamos falando aqui hoje em Força do Agro, eles se uniram, né, e estão fazendo ações aí, digamos, de desinvasão de terras. Claro que sempre com o diálogo em primeiro lugar, a polícia está presente lá, mas para proteger os integrantes do MST e não os produtores. Isso mostra a falência do nosso sistema agrário, do nosso sistema judiciário, porque, imagina, os donos de terra que têm a devida documentação, produzem na terra, precisam se submeter a negociar condições com o MST para sair da terra que é deles. Por quê? Porque eles não têm respaldo judiciário, não têm respaldo dos governos, nem da polícia. Então, são obrigados, então vamos perder menos a negociar. Claro que é uma iniciativa louvável, elimina grande parte da violência, enfim, mas é um absurdo que os produtores tenham que se sujeitar a esse tipo de condição. Porque quem deveria dar guarida a isso, a lei e o judiciário, não está cumprindo o seu papel. Nós temos uma ADPF, que é uma ação por descumprimento de preceito fundamental, que para o nosso telespectador entender é uma ação que se ajuiza direto do Supremo, questionando algumas questões legais. Na época da pandemia, os despejos foram suspensos por 1 ano, porque vivíamos um caos humanitário, uma crise, muita gente sem emprego, era razoável que se fizesse. Depois, algumas entidades pediram que através da DPF, que esses efeitos fossem continuados, fossem estendidos. E isso acabou sendo estendido também para as desapropriações de terra. Então o Supremo Tribunal Federal, mais uma vez legislando, colocou uma série de requisitos, criação de comissões para intermediar a reintegração de posse, aviso prévio de qualquer medida a ser tomada, diálogo com as comunidades afetadas, impossibilidade de separar as famílias, né, membros da família, quer dizer, criou condições que são inviáveis. Como que uma comarca pequena vai criar uma comissão para análise de reintegração de posse? Quer dizer, então o Supremo dificultou em muito a reintegração.
Por isso que nós vemos, inclusive, tem um procurador federal do Paraná, Marcelo Borges, ele tem um trabalho muito interessante sobre a questão da ADPF, ele faz uma análise muito crítica, isso que ele é procurador, mostrando as dificuldades que o Supremo criou para a reintegração de posse. Então, isto justifica essas iniciativas como dos produtores da Bahia. Se não podemos contar com a lei, muito menos com o governo, e não podemos, em hipótese alguma, contar com o Supremo Tribunal Federal, que nesse caso está legislando em favor do MST, como o produtor vai se defender das barbáries que o MST tem feito nas propriedades aí no Brasil inteiro e há décadas, né? E é isso aí, tem que se unir e juntos impedir. Exatamente. Óbvio que nós não somos favoráveis à violência, então o que deveria acontecer? Cada um fazer o seu papel. Aplicar a lei, entrar com a ação de reintegração de posse, a justiça deferir e a polícia ir lá e desocupar a área, desocupar de forma pacífica. Óbvio que muitas vezes os próprios integrantes do MST dificultam que isso seja pacífico, porque todos andam armados, todos, não podemos generalizar, mas todas as invasões têm armas, então vários integrantes andam armados, praticam muita violência. Nós vimos casos de depredarem a plantação, as casas, destruírem cercas, matarem animais. Então, quer dizer, nada disso tem lógica, tem justificativa, é como se fosse uma guerrilha, né? O MST age como um movimento de guerrilha, até porque nós já falamos aqui em outras oportunidades que eles não têm CNPJ, eles não têm responsáveis, eles têm líderes que é para dificultar qualquer responsabilização. Então é o produtor lutando para defender a sua propriedade, que ele adquiriu, pagou, tem a documentação, ficou anos tornando produtiva e defendendo de um movimento de guerrilha e sem a guarida necessária do judiciário, do governo, enfim, da legislação. Realmente é muito triste essa situação que a gente vê no campo hoje em dia. Vivemos tempos difíceis no Brasil, mas a gente tem que ter esperança aí de dias melhores. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui, pelas suas informações. Eu que agradeço.